Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um pouco do caso, né, da Vitória Murdock. Pra quem não conhece, ela é um youtuber de Roblox, né, que ela está sendo ameaçada pelo pai dela. Ela e a mãe dela estão sendo ameaçada de... Não sei se eu posso falar, mas vocês vão ver o caso depois da notícia no mundo inteiro. E hoje eu vim falar um pouco sobre o caso da Vivi. A Vivi, ela é meio que uma influenciadora de Roblox que está sofrendo abuso pelo próprio pai e violência doméstica com a mãe dela. E é muito triste saber que uma criança que sonhava em ter vários sonhos foi destruída. Como várias outras pessoas disseram, que que enquanto a Vitória construía a nossa infância, a dela era destruída o Jack, pelo tio Jack, como chamam ele, mas agora estão chamando de monstro, por feito, ele ter feito isso com ela, né? É, tipo assim, pra dizer uma coisa aqui, que é, eu achei um pouco meio que fosse injusto, porque quando foi, tipo assim, se o Felca teve a coragem de tirar o chat do Roblox. Ele teve coragem de tirar o chat do Roblox, do Brookhaven, de todas as pessoas, mas agora quando é o caso de uma criança que está sofrendo, ele não fez nada. Literalmente assim, eu não vi nenhum relato sobre o que se o Felca estava ajudando. Mas eu não tô querendo meio que meter o Felca, eu só tô dizendo a minha opinião. Também lançou um novo áudio que acabou vazando, que ela estava tendo uma crise de pânico. Pra quem não sabe o que é uma crise de pânico, é igual a da Vitória. Você chora, fica desesperado, ou desesperada você não sabe o que fazer, você começa a gritar. Só quem já teve um ataque de pânico sabe como é, né? Eu já tive, e é meio, tipo assim, é horrível. Você fica desesperado, você não sabe o que é que fazer, você não sabe como reagir. É muito triste ver uma criança sofrendo, desenvolvendo o quê? Problemas psicológicos, ansiedade, também desenvolvendo depressão. E para quem sabe o que é depressão, depressão é uma doença que pode falecer a pessoa, né? A depressão é como que fosse, se fosse, tipo assim, é tudo pra você ficar impossível, como tivesse uma pessoa, uma pessoa junto com você, mas você não consegue ver ela, e ela fica meio que impedindo você de fazer as coisas, e aí a pessoa, pra poder fazer uma coisa simples, não consegue por causa da depressão. Como a Vitória e a mãe dela estavam dizendo que elas estavam, não conseguiram gravar por causa que elas estavam com depressão. Ela e a mãe dela. E com luto também. Isso é meio que muito triste. Vendo logo uma criança que era uma criança super normal, que está crescendo e vivendo traumas. Como é que uma criança não vai ver com traumas? Como ela estava dizendo assim, que qual é o pai que não vai amar? Como é que
uma criança não vai amar o pai. Ela era uma simples criança, não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia aquilo que estava fazendo era errado. É igual as pessoas dizem que ele. A gente agora não vê ele como uma pessoa boa, como ele era nos vídeos. Agora sim um monstro. Que eu acho isso muito triste ver uma criança sofrendo. Eu tô meio que me segurando, porque já que eu sofri um ataque de pânico também, é horrível. Também crise de ansiedade para quem já sofreu deve ser muito ruim. Para quem não sabe como é que funciona, você fica no seu canto, sozinho, sem querer falar com ninguém e chorando no seu canto como nada estivesse acontecendo. E eu tenho ansiedade. E eu acho isso muito ruim, porque é quase a mesma coisa de você ficar com a crise de pânico. Só que é muito diferente porque você fica com a ansiedade e você fica meio que nervosa. Eu fico nervosa, assim. Eu também. Tipo assim, é tanta coisa pra falar que eu fico. Sabe? Como é que pode um cara fazer isso com a própria filha? Eu tenho também o áudio, eu vou colocar aqui pra escutar. Pode ser um pouco muito sensível para pessoas que podem estar passando por dificuldade. Então, se você está passando dificuldade, não escute o áudio, ou pule a parte, ou não assista o vídeo. Porque o conteúdo a seguir é muito sensível. E aqui vai o áudio para vocês. E tipo assim, gente, os áudios podem ser muito sensitivos para algumas pessoas. Então, se eu não aconselho vocês que estão passando alguma dificuldade de escutar. Eu, tipo assim, dá uma vontade muito grande de chorar. Porque vi um absurdo desses, né? Ele, o Jack, que ele tá meio que acusando a mãe da Vitória, a Ana, e a Vitória. Como ela tivesse culpa de tudo. Ela é apenas uma criança, a Vitória. Eu fiquei muito com raiva que eles pediram para literalmente privar o vídeo. E eu fiquei assim, sem palavras, porque era o único jeito delas conseguirem pedir ajuda. E a gente também, como outras pessoas estavam dizendo que a gente era jovem demais para poder entender o pedido de socorro. Porque tem várias delas falando, como ele falando assim, ele falando, ele xingou ela, né? Um palavrão. Meu, que não um palavrão e sim um xingamento. Eu fiquei, tipo assim, na primeira vez que eu ouvi esse áudio, eu fiquei de boca aberta, assim, que tipo, tá. Deu uma vontade muito grande de chorar, mas eu me segurei pra não chorar.
Porque é muito triste a gente ver um pai fazendo isso com uma própria filha. E ela já crescendo com a mente de pessoas meio que doentes. Mas eu não tô querendo dizer que ela é, só tô dizendo. Porque quem vive em lugares com brigas, gritos e coisas sendo quebradas, agressão doméstica, acho que assim se chama, a criança vai desenvolvendo um psicológico não muito bom. Então é meio que triste ver a Vivi sofrendo, porque ela é uma boa menina. Porque eu vejo assim, a Vitória ela quer ser igual todos nós, todos nós. Ela quer ser como ela quer ser uma criança. Ela queria ser uma criança feliz, igual as outras. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser uma criança feliz. É meio que muito difícil ver a Vitória, que muitas pessoas amam. Ela, fãs, ficaram preocupadas porque ela ficou desaparecida por 2 anos. E pensaram que ela não estava meio que entre nós. Eu fiquei assim nas notícias, porque meio que eles não estão acreditando lá da Vivi, e sim logo pro pai dela. E eu fico aqui pensando, eu tô aqui, tipo assim, muito triste, sabendo assim que, mesmo se a gente continuar com essas críticas, e gente que tá do lado dele, dizendo que é pra parar de tacar hater, mesmo é verdade pra gente parar de tacar, porque não é porque eu tô do lado dele, e sim porque, se a gente continuar fazendo isso, não, meio que não pode ajudar em nada. É meio que se a gente fosse fazer essas críticas, meio que não fosse ajudar em nada. Então, a única forma de salvar a Vitória é tentar, possivelmente, fazer o quê? Processar ele. Eu acho que dá pra meter um processo nas costas dele, porque eu tava pedindo a Deus que isso melhorasse. Imagina que se sai uma notícia dizendo que ele foi preso. Todos iam lá. Tem gente que não tá nem ligando por causa da vitória. E sim, agora porque o Neymar foi convocado na Copa do Mundo. Gente, o Neymar foi convocado na Copa, mas não é nada demais, o mundo não acabou. A gente tem que se preocupar com a Vivi, que ela está vivendo uma fase muito difícil. Porque é meio que triste saber o que está acontecendo com ela. Eu não queria que isso fosse verdade. Muita gente queria também ver ele preso, mas tantas provas, mas tantas provas que, tipo assim, eles ainda não prenderam o Jack. Então eu quero que vocês tentem marcar muito a Vitória, porque ela, eu que não tô acreditando nela, ela tenta mostrar alguns detalhes dos vídeos de dela meio que dando um aviso, mas a gente era tão jovem para entender ainda o que estava acontecendo. Então, ela pode fazer meio que isso para ver se eles acreditam agora. Teve uma parte que ele até chamou ela de vaca, simplesmente a mãe da Vitória. Eu fiquei assim desacreditado de tanta coisa falsa que ele falou, querendo roubar a guarda dela. Isso é meio que um absurdo mesmo. Ele tá fazendo isso
com uma mãe, que mãe nunca vai abandonar, a mãe nunca abandona seus filhos. Igual a Vitória disse que a mãe dela morreria, a mãe dela morreria por ela. E eu meio que fiquei em choque. Eu fico a mesmo assim, eu fiquei meio que, mesmo que uma coisa que não aconteça comigo, se com os outros, pra mim, se eu, tipo assim, eu não consegui, eu fiquei muito triste porque eu quero muito ajudar, eu amo ajudar as pessoas, porque a minha mãe me ensinou a ser gentil com as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ser humilde com as pessoas, mas tem horas que a gente não consegue. É, eu fiquei muito entristecida comigo, mas ainda tô ficando muito melhor. E eu literalmente tirava o meu tempo todo. O que eu tinha pra fazer, eu deixava pra lá. Pra me passar um dia todo tentando meio que desabafar com a Vitória. Se eu pudesse desabafar com ela, eu desabafaria super de boa com ela. Porque eu vi pelos olhos dela o sofrimento que ela tá passando. E isso não é fácil. Não é fácil pra ela que está passando por essa dificuldade. Eu fico aqui pensando assim, pra vocês se porem no lugar da Vitória. Ela vai fazer praticamente 17 anos próximo mês, eu acho. Não sei qual mês. Mas praticamente no próximo ano. Ela vai terá 18 anos com a mente dela meio que afetada. Então, também teve um menino que reagiu ao vídeo dela, dizendo que era bom a gente fazer uma vaquinha pra ela poder conseguir ir pra outro estado, outro lugar. E eu também achei isso uma boa ideia. Eu também estava pensando se ela tivesse ter feito as denúncias em silêncio pra ela mesma, ela teria conseguido ser ela de boa. Porque se a gente tivesse percebido o que estava acontecendo com ela antes, não teria virado esse problema muito maior. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Comentem muito no vídeo, porque aqui hoje a gente falou sobre a Vivi, uma menina que está passando dificuldades familiares. E eu agradeço muito a atenção de vocês e tchau!